Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Algum de vocês chegou a ter curiosidade de olhar o que a gente postou no no Google Classroom? Alguém tem alguma ideia do que vai ser o conteúdo da aula de hoje? Planilhas? Oi, Bacana, boa planilhas. noite. Boa noite, Isso mesmo, Darlene. planilha. Tudo bem? Tudo Não, eu jóia? visualizei. Uhum. Ô, Ítalo, eu posso tirar uma dúvida com relação à atividade lá do formulário? Pode, com certeza. Porque a atividade que eu tinha que enviar era o formulário que você enviou para eu responder? Não, não. Porque A eu fiz ativi- um outro. Isso, era exatamente isso. O objetivo da Não, porque atividade aí. O objetivo da Pode atividade falar. era que vocês criassem o próprio formulário de vocês, com variedade no tipo de perguntas. Eu queria assim que vocês praticassem mesmo o que eu e o Lucas mostrou na semana passada. Certo, eu fiz, porém, na hora que aí eu abri lá, né, a atividade tudo, respondi o que você enviou, aí tava lá naquela aba lá escrito entregue e eu não entreguei nada. Eu não entendi Repete o que para que mim, por favor, só aconteceu. para mim ver se eu entendi. Você criou um Tá, formulário. eu respondi, eu criei, mas não entreguei, não fiz nada. Eu respondi o que você enviou. Aí, quando eu criei o meu e ia entregar, porque eu não fiz direto no Classroom, né? Eu fiz em outro lugar. Uhum, Aí já estava lá escrito que está entregue a atividade. Não entendi. tá. Eu Aqui, vou o confirmar exercício, aqui. o Google. Tá. Eu vou confirmar aqui que talvez ele pode ter dado algum erro, porque aquele formulário que eu coloquei para vocês não era a resposta. Aquele formulário era apenas uma orientação de o que eu esperava que vocês Entendi. entregassem. Por exemplo, você chegou a olhar aquele formulário lá da entrevista? Eu respondi aquele Ah, não, formulário, perfeito. Não, não, mas entendeu? não tem problema não. Aí a questão é o seguinte, aquele formulário era para vocês terem uma noção do que eu esperava que vocês me entregassem. Se caso o Entendi. Google Classroom estiver colocando como se aquele formulário fosse a resposta, o que eu vou fazer? É, eu vou tirar ele de lá, vou deixar ele disponível ainda no Classroom, apenas para vocês conferirem, né? E aí vocês conseguem postar Tá. diretamente pelo Classroom, ok? É, porque o meu lá tá como, né, se foi tá lá, exercício Google Formulários entregue, mas eu não entreguei, Não, tranquilo. entendeu? O É, que eu fiz eu não entreguei. Aí não, depois, até não, mandei um e-mail, acho que foi e-mail que eu te mandei. não, não, não. Depois você dá uma olhada, por Eu gentileza. vi que tem um e-mail lá mesmo, eu só não tive tempo de responder ainda. Tá bom. Não, Mas sem problema. de Mas, qualquer forma, se você não conseguir postar ele pelo Classroom, você pode mandar ele de outra forma. A gente vai orientar vocês com relação a essa questão, tá tá ok? bom. Tá joia. E aí, Beleza, obrigada. obrigado você. E pessoal, mais alguém chegou a olhar a atividade da semana passada? Tem alguma dúvida antes da gente começar a aula de hoje? Porque na verdade, o primeiro momento da aula de hoje, eu e o Lucas reservou justamente para tirar dúvidas, para poder fechar direitinho os últimos conteúdos que a gente já viu. Então a gente finalizou, né? Na verdade, a gente começou e iniciou o conteúdo de formulários na aula passada. Eu não sei se ficou faltando algum detalhe, mas acredito que não. Eu e o Lucas chegamos a passar tudo. Demos aí um exemplo para vocês também. E a gente também postou um modelo de como a gente esperava que vocês entregassem. Quem ainda não entregou, quem está enrolado aí com as atividades, olha, eu já vou pedir para vocês estarem dando uma adiantada. A gente já passou aí da metade do curso, correto? Então a gente já está caminhando do meio para o final. A previsão de término do curso de vocês é julho. Então vocês podem fazer mais ou menos a conta aí até meado de julho. A gente já vai estar terminando de ver todos os conteúdos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter a movimentação de vocês durante o curso, ou seja, o que vocês fizeram, as aulas que vocês estão participando, igual, por exemplo, toda aula que vocês assistem aqui,
a gente anota a presença. Então a gente sabe quem está vindo às aulas, quem não está vindo às aulas. A gente sabe quem está entregando as atividades, quem não está entregando, quem não está fazendo nada. Então, assim, o curso é bacana. Eu imagino que todo mundo vai querer o certificado aí no final para poder colocar no currículo, ou mesmo, né, para ter uma comprovação. Então, façam as atividades, beleza? É, eu acabei mudando a metodologia que eu estava utilizando. Antes eu estava fazendo o seguinte: eu passava a tarefa numa semana e aí vocês tinham até a próxima semana para entregar. Porém, alguns alunos me procuraram, falaram que estavam agarrados com questões pessoais ou mesmo questões de trabalho e não estavam conseguindo fazer as atividades dentro de uma semana. Então, eu acabei abrangindo um tempo maior, justamente para os alunos se planejarem e entregar tudo. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda aí à nossa aula. Nesse primeiro momento, a gente está dando uma revisada aqui no que a gente viu na aula passada antes de iniciar o conteúdo novo. Tudo bem? Você está com o microfone aberto, se você quiser responder. Beleza, fechou o microfone, tá ok. Mas então é isso, pessoal. Quem aí tem alguma dúvida ou podemos iniciar já o conteúdo novo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre formulários que a gente viu na aula passada. Ninguém? Nem dúvida no conteúdo, nem dúvida da matéria em si, ou da atividade, do uso prático? Beleza, então. Vou presumir que todos irão fazer atividade, ou pelo menos irão tentar, né, pessoal? Eu quero aí pelo menos uma participação para mim ver que vocês estão interagindo com o curso, ok? Eu vou começar aqui, na verdade eu vou deixar o Lucas começar a aula de hoje. Nós iremos dar início ao módulo do Google Sheets. Então, já fazendo apenas uma introdução ao tema, enquanto o Lucas começa a projetar. Ô Lucas, se você já quiser iniciar a apresentação. Certo, vou iniciar aqui então. Enquanto o Lucas inicia, pessoal, vamos introduzir o assunto. Para a gente ter uma noção aqui, quem aqui já teve algum tipo de interação com planilhas? Eu falo o Excel, o LibreOffice, que é aquele editor do Linux, ou qualquer outro editor de planilhas para a gente dar uma interagida. Quem aqui já trabalhou com planilhas? Pode responder no chat ou microfone, por favor. Ó, uma pessoa aqui que eu acho que já... Darlene já tive, Marli. Daisy, você já trabalhou alguma vez com planilhas? Rosa, não. Bacana. O conteúdo de hoje é super interessante, né? Esse negócio de planilhas é muito útil. E você, Extremamente útil Pamela? para qualquer âmbito. Pamela já teve algum contato com planilhas? Já, mas foi muito pouco. Muito pouco, bacana. No trabalho. Gabriela no trabalho, beleza. Você trabalha com o que mesmo, Gabi? Uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Bacana. Você trabalha na secretaria? Em administrativo e Administrativo. pedagógico. E aí você tem que fazer algum tipo de controle, que você precisa de uma planilha? Sim, controle financeiro, controle alimentício, controle de tudo. De tudo. Aí você tem lá a lista dos pacientes, os campos, Sim, em horários. horários. E aí quais tipos de fórmulas que você costuma utilizar? Ai, tem um tanto, só que eu deixo tudo salvo. Entendi. Só no copia e cola, né? Aham, Bacana. E lá vocês utilizam o Excel ou Google sim. Planilhas? O Excel? Excel, o Google e o Canva também. Bacana. Então vocês trabalham com diferentes ferramentas. Sim. Bacana. Então esse módulo aqui eu acredito que você vai gostar bastante dele. Eu também. Certo então, pessoal. Bacana. A maioria de vocês aí já teve algum contato mínimo ou pelo menos já viu uma planilha na vida. Porque na verdade, as planilhas, elas não são apenas digitais. Existem planilhas no papel. Talvez se alguém aqui for um pouco mais vivido, né, digamos assim, já trabalhou com planilhas no papel,
Que antigamente você tinha que controlar as coisas, igual você tem que controlar hoje, porém você não tinha a praticidade de ter um computador em casa, ter um computador na empresa. Então você tinha que fazer tudo na mão mesmo. Então, as planilhas, elas são formas de você organizar e, no nosso caso, manipular dados. Então, a gente pode trabalhar com planilhas para cadastro de coisas, pessoas, produtos, para fazer controle de estoque. Eu estou pensando assim na área comercial, né? Na área de alunos, né? No caso da educação, você pode ter controles de notas, de frequência. Então, sim, de uma forma bem geral, as planilhas elas servem para você manipular dados, para você realizar somas, realizar lógicas. Igual a gente vai estar vendo, existem fórmulas para todos os tipos de situação que vocês imaginarem, né? Aqui, né, o nosso curso ele não tem tanto tempo, então a gente vai pegar assim as fórmulas mais essenciais, aquelas que você realmente precisa de fato para entrar no mercado de trabalho e sim conseguir desembolar ali. Ou você que já está no mercado de trabalho, se você conseguir resolver situações do dia a dia, ou por exemplo, você que é um microempreendedor, você que tem ali o seu negócio, saber fazer o controle de faturamento, por quanto você compra mercadoria, qual o imposto que você paga, quanto que você tem que cobrar no final, porque isso é uma coisa simples de se fazer utilizando uma planilha, que talvez aí muita gente está apanhando por não ter conhecimento dessa ferramenta. Perfeito? Essa tela que a gente está vendo aqui já é a tela do Planilhas. Lucas, só volta por favor, na tela inicial do Google. Certo. Pessoal, a tela inicial que a gente trabalha, né, ali do nosso navegador de internet. Quando a gente está logado na nossa conta do Google, é só a gente clicar ali nos íconezinhos, a planilha ela vai estar um pouquinho para baixo. Rolou, abriu Planilhas. Quando você abre o Planilhas, a primeira interface que a gente vê é exatamente a mesma interface de qualquer outra ferramenta que a gente já tenha trabalhado. Igual a do Google Documentos, igual a do Google Formulários, vai ser igual a uma próxima ferramenta que a gente vai aprender, que é o Google Apresentações, que é basicamente uma galeria de modelos em cima, ou seja, modelos prontos de coisas para você fazer e os últimos arquivos que você trabalhou. Igual, por exemplo, hoje o Lucas trabalhou com a planilha Aula Turma F. Dentro dos últimos 7 dias, né, na última semana dele, ele trabalhou com aquelas 3, nos últimos 30 dias com aquela última. Ou seja, todas as planilhas que você vai trabalhando utilizando o Google Planilhas, elas vão ficando salvas. Então, algumas coisas que a gente já pode ver. Na galeria de modelos, que o Lucas vai abrir ali agora para a gente, nós vamos perceber que existem alguns modelozinhos prontos para alguns tipos de situação. Por exemplo, uso pessoal. Tem ali uma lista de tarefas, orçamentos, monitorias, coisas assim que você poderia usar talvez no seu dia a dia. Roteiro de viagem, bacana também. Algumas coisas de trabalho, por exemplo, fatura, cronogramas, sim, gerenciamento, várias coisas interessantes para a área comercial, correto? Descendo um pouco, a gente tem a área da educação, com algumas planilhas prontas também. E no finalzinho, na verdade, primeiro gerenciamento de projetos e por último educação, beleza? Então, alguns modelozinhos prontos que talvez se você precisa exatamente dessa situação, já está ali prático para vocês. Mas o legal é construir na prática. O Lucas vai voltar ali para a gente. Alguns modelozinhos já ficam ali na primeira seção, que são os que estão mais em cima, correto? A gente pode pesquisar por uma planilha, por exemplo, eu quero achar uma planilha que eu já sei o nome dela. Eu não sei quando que eu trabalhei com ela, se foi nos últimos dias, se eu trabalhei com ela ano passado. Eu posso ir ali pesquisar o nome da planilha. Então, por isso que o nome que você põe, coloque um nome bem objetivo, igual o Lucas ali, ó. Ele está abrindo e o interessante é que essa ferramenta de pesquisa, ela pesquisa em outras também. Igual, por exemplo, ele digitou exemplos, ABNT, apareceu os exemplos que são de planilhas e de documentos. Então, já é uma pontezinha legal que a gente tem com outras ferramentas. Último detalhe antes para a gente fechar essa parte, quando a gente clica nos 3 pontinhos de uma planilha, abrem algumas opções interessantes. Você pode, por ali mesmo, renomear, sem precisar abrir a sua planilha e mudar, apagar e
O que eu acho assim mais interessante é abrir uma nova guia. Por quê? Às vezes você não quer perder a sua página, você quer a página do Planilhas e quer outra página também. Se você clicar, igual o Lucas, clica ali no Aula Turma F. Ele vai abrir essa planilha e você perde aquela parte. Para você voltar lá de novo, você tem que clicar ali no íconezinho verde do Planilhas ou voltar, igual o Lucas iria voltar. Agora, se você quer deixar essa parte, às vezes você quer abrir 2, 3 planilhas agora, clica ali nos 3 pontinhos e abre uma nova guia. Aí você vai ser direcionado para uma nova página, porém a sua página antiga continua ali. Então você pode abrir 3, 4 planilhas de uma vez só. Então, é isso, fechamos a introdução, vamos conhecer a ferramenta. Lucas? Certo. Então, pessoal, vamos começar entendendo basicamente o que é o Planilhas, né? Como que funciona, o que você tem que entender assim de início já. A planilha, ela é dividida em várias células, né? E o que é uma célula aqui pra gente? As células são cada um desses retângulos aqui que a gente está vendo. Cada um desses retângulos é uma célula. E cada um desses retângulos, ele tem uma posição específica dentro da nossa planilha. Por exemplo, esse retângulo aqui, que está em azul, ele está na posição da coluna F, igual a gente está vendo aqui, e da linha 7, certo? Se eu clicar num outro, esse, por exemplo, ele está na coluna C, na linha 4. A gente pode ver dessa forma, né, a posição dele, olhando aqui em cima e olhando aqui do lado, ou a gente pode também olhar aqui nesse canto superior esquerdo aqui, ó, que já está escrito C4 aqui, ó, a caixa de nome, certo? Aí eu posso clicar e vai mudando lá sempre, ó. Se eu clicar nessa aqui, C14. Se eu clicar nessa, G7, H11. E eu consigo saber exatamente qual é a posição sem ter que ficar subindo para olhar qual é a coluna, sem ter que ficar voltando aqui na esquerda para saber qual é a linha, certo? E aí, essas células, né, a gente acabou de perceber que elas são dadas por coordenadas dentro da nossa planilha, né? Então, ela tem uma coordenada X, que é a linha aqui, tem uma coordenada Y, que é a coluna, certo? Basicamente isso. Você pode fazer a seleção também de várias células, né, segurando o botão esquerdo do mouse, você faz a seleção de várias delas. E aqui em cima também vai aparecer de qual célula a qual célula você selecionou. Por exemplo, eu selecionei da célula B2, né, essa célula aqui de cima, até a célula, ó, 2 pontos, H12. H12 é essa aqui, certo? Então ele já escreve ali pra gente o que a gente selecionou, pra gente já também ter uma noção do que a gente está fazendo, saber até onde a gente selecionou, se era até ali mesmo que era para selecionar. Se alguém passar alguma ordem pra gente falar, apaga a coluna apague as colunas e as linhas de B2 até F5, por exemplo. Aí você vai apagar de B2 até F5, certo? Opa, de B2 até F5. Olha lá, ó, certo? Você pode digitar aqui também, ó, assim como eu estou fazendo aqui, ó, você consegue clicar para a gente digitar, por exemplo, C3. Aí eu seleciono exatamente a coluna que eu quero, certo? A célula que eu quero, perdão. Isso aqui é o básico, né? As células são compostas pelas coordenadas e você pode selecionar elas para aplicar modificações, né? Que a gente vai mostrar também um pouquinho mais para frente. Também tem como, um detalhezinho, que você pode mudar o tamanho de alguma linha da sua planilha ou do tamanho de alguma coluna. É só você vir aqui, né, na letra da coluna, por exemplo, segurar aqui, ó, no cantinho e arrastar. Aí, ó, tá vendo que eu aumentei o tamanho da coluna C? Ela tá maior do que as outras. Eu posso vir aqui também, ó, e aumentar o tamanho da linha também. Eu venho na bordinha, seguro e arrasto. Aí eu aumentei o tamanho da linha toda e aumentei o tamanho dessa coluna também toda. Então a gente pode ver aqui que o C2, a célula C2, ela ficou bem grande, porque ela sofreu a alteração tanto da coluna quanto da linha, certo? Aí a gente consegue imaginar várias utilidades aí para isso, né? Caso a gente tenha que escrever alguma coisa muito grande, a gente pode aumentar o tamanho da célula para a gente poder visualizar isso, certo? Por aqui, basicamente é isso. Só vou mostrar também o tamanho que elas possuem, né? Que a planilha possui assim como padrão, que as colunas vão de A até Z, aqui, certo? Ou seja, são 26 colunas, né? O tamanho do alfabeto.
de A a Z, e as linhas vão de 1 a 1000, certo? Ou seja, você tem 1000 linhas, você pode clicar aqui, ó, para adicionar mais 1000 linhas, né? Ou você pode mudar aqui também para quantas linhas você precisar adicionar, certo? Aqui nas colunas a gente pode ver que a gente não tem isso, não tem como adicionar mais colunas. Mas as linhas tem como. Só que se por algum motivo você chegar ao limite de colunas e linhas da sua planilha, que eu acho bem difícil, que se eu não me engano, o número total de células que você pode ter dentro de uma planilha é 18 milhões. É 18 milhões alguma coisa. Eu duvido que alguém vai conseguir preencher todas essas células, né? Mas se por algum acaso você preencher todas as células ou preencher todas as colunas, que eu acho mais fácil, você pode vir e utilizar essa parte aqui de baixo, que a gente vai ver agora. Essa parte de baixo, a gente tem basicamente 4 coisinhas aqui para mostrar. Que é o adicionar página, certo? Com adicionar página a gente faz basicamente a criação de uma nova página da nossa planilha, né? A nossa planilha é um arquivo que a gente tem, certo? Por exemplo, essa aqui é a planilha aula turma F, correto? Porém, dentro dessa planilha aula turma F, eu posso ter páginas separadas, né? Por exemplo, aqui a página 1, que eu já deixei uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês depois. A página 2, a página 7, certo? Por que 7 apareceu aqui? Porque anteriormente eu já tinha criado algumas páginas aqui e excluir. E ele vai criar as páginas com ordem numérica, certo? Aí se eu excluir, por exemplo, excluir essa, certo? E deixa eu excluir a 9 que é mais fácil. Excluir a 9. Ele não vai adicionar uma página 9 novamente, ele vai adicionar a página 10, porque eu já tinha criado a 9. Só que de qualquer forma você pode renomear a sua página, certo? Aí, opa. Aí, vamos lá. O que a gente vai, o que eu vou mostrar aqui agora? Que além disso, não vou escolher essa página não, você tem esse botão aqui, né, essas 3 linhas, que se você passar o mouse em cima aparece todas as páginas, certo? Aparece ali falando todas as páginas. E aí você clicando nele, ele abre essa caixinha aqui, onde você tem acesso às suas páginas. Para que isso? Caso você tenha uma planilha com muitas páginas, né? Vamos supor que você tem uma planilha aí com 100 páginas, né? Você tem que organizar muitas coisas e a sua planilha ficou muito extensa, né? Ficou com muitas páginas para você separar cada coisa, organizar, enfim, ficou com 100 páginas. Ao invés de você ficar arrastando aqui uma barrinha, você pode clicar aqui e achar a sua página por aqui, que vai ser mais conveniente, vai ser mais fácil, né? Isso aqui serve para facilitar e aumentar a sua produtividade para você não ficar caçando páginas, certo? Deixa eu excluir essa página. Na verdade, aproveitando que eu cliquei o botão direito aqui, se você clicar o botão direito, vai aparecer algumas opções para você mexer com cada página. Ou seja, você pode excluir a página selecionada, né? No caso aqui é a página 8. Eu posso duplicar ela. Duplicar basicamente eu fazer um clone dela, certo? Eu posso copiar ela para uma nova planilha ou copiar ela para uma planilha já existente, certo? Por exemplo, se essa página é uma página sobre organização salarial dos funcionários e tem uma outra planilha que também mexe com organização, e você quer passar essa planilha para lá, você pode copiar para uma planilha existente e selecionar qual é essa planilha que você quer copiar, certo? A gente pode, como eu disse, renomear, né? Botar aqui exemplo, certo? Eu posso renomear, eu posso alterar a cor, né? Vamos alterar aqui para laranja, por exemplo. Aí, ó, fica uma barrinha laranja bem fininha aqui embaixo, só para diferenciar as cores mesmo, né? Aqui para a gente ver por cores, talvez... depende, né? Tem muita coisa que você poderia usar essas cores. Você poderia botar, por exemplo, alguma tabela que precise de alguma edição, você vai lá e coloca ela em vermelho, certo? Tabelas que já estão editadas, você coloca em verde, por exemplo. Enfim, vários usos, né? Ou só para deixar também decorado, talvez, né? A gente pode proteger a página, que a gente vai impedir, né, que ela seja modificada, né, alguma coisa assim. Aí a gente pode selecionar um intervalo em que ela não pode ser modificada, ou não deixar modificar alguma página em si, né, algumas dessas páginas aqui, certo? E a gente pode colocar aqui também exceção. Para que isso? Caso alguém consiga acessar a sua planilha e ela não saiba como mexer,
Isso é bom para a pessoa não conseguir mexer em coisas que ela não deve, né? Você pode botar aqui, exceto algumas células, e selecionar quais células a pessoa pode modificar, certo? Talvez tenha algum novato, um estagiário mexendo na sua planilha. Você pode proteger a sua planilha contra essas falhas, né? Falhas humanas, né? De alguém errar ou acabar desorganizando ou destruindo a sua planilha sem querer, né? A gente também tem a opção aqui de ocultar página, né? Que a gente pode sumir com ela aqui, certo? Aí tem aqui a página oculta, usa o menu ver para exibir páginas. É esse menu aqui em cima, certo? Por que isso? Caso você queira esconder a página, né? Para alguém realmente não acessar, né? Não saber que tem essa página, para não acessar aqui, não errar alguma coisa nela, né? Como eu falei, você quer proteger ainda mais ela, você pode ocultá-la, certo? A gente pode clicar aqui, páginas ocultas, mostrar exemplo, certo? Aí mostrou, a gente pode fazer o que tiver que fazer aqui, certo? Eu também posso segurar aqui na nossa página e mover ela aqui por questão de organização também, né? Eu posso mover aqui e organizar da forma que eu preferir, certo? Por aqui já é só, vou excluir essa aqui. Essa aqui eu vou deixar. Aqui embaixo a gente também tem só essa parte aqui de explorar, né? Que, bom, é bem intuitivo, né? Já está escrito aqui, para ver formatações e gráficos com um único clique, né? Você consegue ver alguns dados diferentes aqui. Bom, por aqui é basicamente isso, né? Você pode também mover esse painel aqui para a lateral, ó. A gente pode, quer dizer, a gente pode aparecer esse painel lateral aqui que tem algumas outras ferramentas do Google, algumas outras coisas que a gente pode fazer nas planilhas que geralmente não tem muito uso, mas você pode colocar, por exemplo, a agenda, né, se tiver que procurar alguma data, o Keep para lembretes e coisas do tipo, alguma tarefa tem que ser concluída, contatos, mapas, etc. Certo? Essa parte aqui de baixo é basicamente isso, não tem mais muito o que mostrar. E aí a gente vai partir agora para essa parte aqui superior, né, da nossa planilha, que são as ferramentas, né, que a gente tem. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver essa barra mais cinza aqui, né, essa barra cinza escuro, a gente vai dar uma olhadinha nela, e a gente vai dar uma olhada nesse FX aqui também, que vai ser o nosso grande aliado aí na hora de mexer com qualquer planilha, né? Ele vai estar sempre em uso, certo? Vamos começar aqui pelo FX então, que é basicamente o seguinte. Como que eu faço para adicionar uma informação ou editar uma informação que está aparecendo na minha planilha? Eu posso clicar na planilha, se eu começar a digitar alguma coisa, não vai acontecer nada. Na verdade aconteceu, ele já percebeu que eu ia digitar alguma coisa, né? Mas enfim. E se eu digitar aqui o meu nome, por exemplo, ele escreve na planilha, né? Se eu clicar 2 vezes, ele aparece também essa edição. Se eu clicar uma vez, escrever, ele vai escrever. Se eu clicar 2 vezes, ele vai aparecer, que eu selecionei para poder escrever. Mas eu também posso editar aqui por cima, certo? Eu posso clicar aqui no FX e escrever alguma coisa, por exemplo, o meu nome aqui, ele vai escrever, certo? Aí, para que serve o FX então, se eu consigo editar a célula clicando nela mesma? Vamos supor que eu vou escrever o meu nome inteiro aqui, por exemplo, certo? Escrever aqui meu nome inteiro. Certo, um nome grande, certo? Aí, ó, a gente pode ver que ele expandiu aqui a célula, mas caso a célula não esteja expandida, né? Deixa eu modificar isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês também. Caso a célula não esteja expandida, ela vai cortar o meu nome, né? Então, tipo assim, eu não vou conseguir saber o que está escrito aqui só de olhar. Eu vou ter que ou clicar 2 vezes para aparecer inteiro o texto que está escrito, ou eu posso clicar uma vez e ver o que está escrito aqui pelo FX, certo? A gente consegue visualizar isso aqui pelo FX. Então, isso aqui serve para quê? Caso eu tenha uma fórmula matemática escrita dentro dessa célula e ela seja muito grande, às vezes convém a gente olhar aqui pelo FX ou editar aqui pelo FX, certo? Que a gente pode escrever tudo aqui, certo? A gente pode colocar... opa! A gente pode colocar aqui, né, a fórmula que a gente quiser, certo? E aí vai estar aqui o resultado, só que a gente não sabe, por exemplo, o que esse resultado aqui significa. Aí se eu clicar, o FX vai mostrar aqui em cima que esse resultado vem dessa expressão aqui, por exemplo, certo? O FX ele basicamente vai mostrar o que está por trás
da nossa célula, né? Ou vai mostrar o texto inteiro que está escrito, ou vai mostrar a função que está escrita, certo? Ele é bastante útil e a gente sempre usa. Beleza? Basicamente, essa é a função do fx, certo? Ele está aqui para auxiliar a gente na hora de formatar uma célula, né? De formatar não, de escrever alguma coisa dentro da célula, ou de pegar alguma informação que está dentro dela, certo? Aqui em cima, né, nessa barrinha cinza escuro, né, um pouco mais escuro aqui que o resto, a gente tem as ferramentas assim, básicas que a gente geralmente mais usa aqui nas planilhas, que são as ferramentas de desfazer, certo? Se eu clicar nela, ele retorna aquela função que eu tinha escrito e tinha apagado. Por quê? Porque eu apaguei ela, certo? Mas aí eu falei, nossa, não era para eu apagar. Aí eu quero desfazer o que eu fiz, né? Eu apaguei, mas eu não queria apagar, eu quero desfazer isso. Eu posso clicar aqui nesse botão, ou eu posso fazer o atalho que já está escrito aqui, ó, Ctrl Z. Eu posso clicar Ctrl Z no meu teclado ao mesmo tempo, que ele vai voltar essa função que eu tinha apagado, certo? Agora, se eu voltei demais, por exemplo, certo? Eu voltei demais, cliquei 2 vezes, ó, e voltou o meu nome aqui agora. Mas eu queria era a função que eu tinha escrito. Eu posso clicar para refazer. Aí se eu clicar para refazer, ele vai voltar a minha função, e se eu clicar para refazer de novo, ele vai refazer aquilo que eu tinha feito antes, que era apagar a minha função, certo? Então, muito simples, né? Também tem o atalho aí que é o Ctrl Y, então se eu clicar Ctrl Z de novo, voltei no meu nome, agora Ctrl Y, eu voltei para a função, Ctrl Y de novo, eu apaguei novamente essa função que eu tinha escrito, certo? Temos aqui também a função de imprimir. A função de imprimir é bem autoexplicativa, né, pessoal? A gente vai conseguir imprimir a nossa planilha aqui, né? É bom para quem trabalha com algum lugar aí que gosta de usar papel, né? A gente clica aqui, a gente tem algumas opções aqui, né? Mostra a nossa planilha aqui como ela vai ser impressa. A gente pode imprimir a página atual, as células selecionadas, a pasta do trabalho, o tamanho de folha, se é paisagem ou se é retrato. A gente pode ajustar aqui, né, na página. Enfim, N formatações que a gente pode fazer na hora de imprimir, né? Que na hora de imprimir que vocês vão decidir o que vocês querem, né? Por exemplo, eu não quero que apareça as linhas de grade. Eu posso tirar, vai aparecer só os escritos. E talvez seja bom para economizar tinta, por exemplo. Enfim, muita coisa aqui, né? Basicamente isso aqui é igual à impressão de qualquer outra coisa, né, no seu computador, que você vai imprimir, e vai aparecer uma configuração de impressão parecida com essa, né? Acredito que não vale a pena mostrar aqui, né, como imprimir uma folha. Certo. O que é o pintar formatação aqui, né, esse rolinho de tinta? Pintar formatação nada mais ele serve exatamente como clicar com o botão direito e recortar a célula, certo? Que a gente pode movimentar ela para algum lugar diferente. Por exemplo, eu queria recortar esse valor aqui e mover ele para algum outro lugar, certo? Eu posso mover ele aqui, certo? Posso colocar ele aqui. E aí se eu clicar na célula e clicar em pintar formatação, ele vai abrir isso e vai deixar eu mover essa formatação para outro lugar, certo? A formatação que está descrita aqui vai ser colocada em outro lugar. É basicamente isso, certo? Eu consigo arrastar os itens que eu selecionar. Vou selecionar aqui alguns itens, clico aqui, eu consigo mover esses itens para outro lugar, certo? Beleza. É bem simples também isso aqui, né? Basicamente só para você conseguir mover células de um lugar para o outro. E a gente tem aqui também a ferramenta de zoom, né? Que o zoom padrão é 100. Só que eu acho que fica muito pequeno aqui para eu conseguir mostrar as coisas na aula, então eu aumentei, botei 150 aqui para ficar um pouco maior. Você pode clicar também 2 vezes e consegue modificar o valor digitando no seu teclado, por exemplo, 175. Você consegue modificar também, né? Bem simples isso aqui. O zoom básico, né? Normal. Bom para quem usa óculos, às vezes tem uma dificuldade de ver, né? A tela do computador, ou não quer cansar a vista, pode colocar o texto bem grande. Certo. Aí essa partezinha aqui a gente acabou, né? Essa parte de ferramentas básicas aqui, né? Que são comuns a praticamente qualquer ferramenta aqui do Google, né? Tipo Docs, ou Sheets, enfim. A gente tem agora aqui a parte de formatação, né? Como é que a gente vai formatar o que a gente está escrevendo aqui na nossa planilha? Essa parte a gente pode formatar como moeda, olha só.
O que é formatar como moeda? Aqui na nossa planilha a gente tem vendas e salários. As vendas e os salários, vocês concordam comigo que eles são dados em dinheiro, né? Não são dados apenas numéricos, são dados monetários. E como é que a gente pode descrever isso, né? Caso não tivesse escrito vendas e salário aqui, se a gente olhasse essas informações, a gente só ia falar, ué, isso aqui é um tanto de número, né? É um monte de número isso aqui, eu não sei o que isso significa. Pode ser qualquer coisa, pode ser salário, pode ser tempo em segundos, pode ser qualquer coisa isso. E aí se a gente clicar aqui para formatar como moeda, olha só o que ele faz. Ele adiciona um R cifrão, certo? Coloca os pontos separando os milhares, né? E coloca a vírgula também e adiciona casas decimais aqui, para facilitar a nossa visão, entender qual o número é, né? E entender que isso aqui é dinheiro, certo? A gente também tem a questão aqui de porcentagem, né? Que a gente pode botar o seguinte, eu posso botar um 10 aqui, e se eu clicar porcentagem, teoricamente, né? A gente pensa assim um pouco, era para ficar 10%, né? Só que se eu clicar em porcentagem, ele vai colocar 1000%. Por quê? Porque ele entende que cada unidade é um inteiro, né? É o 100%. Cada unidade é o 100%. Então, 10 vezes 100% seria 1000%. Correto? Qualquer valor que a gente colocar aqui vai ser feito dessa forma. Aí o que eu poderia fazer, né? Caso eu quisesse colocar a porcentagem correta de 10%, eu teria que colocar 0,1, né? 0,1 vai ser 10% de 1. E aí, caso eu clicasse aqui, formatar porcentagem, ele ficaria 10, né? Essa porcentagem eu posso usar para as fórmulas matemáticas. Algumas fórmulas vão te retornar um número decimal, né? E você pode usar isso aqui para colocar como porcentagem. Mas também tem como a gente fazer o seguinte, que é, previamente, né? Antes de colocar alguma coisa aqui na nossa célula, a gente pode clicar, formatar previamente como porcentagem, ou seja, essa célula que está formatada como porcentagem, e aí se eu escrever qualquer coisa aqui, já vai sair no modelo de porcentagem normal, né? Que seria, por exemplo, 250%, eu clicaria 250 e sairia aqui os 250% que eu queria, certo? Basicamente é isso. A porcentagem, né, normal. E agora eu vou mostrar para vocês diminuir o número de casas decimais e aumentar o número de casas decimais. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui um exemplo de um valor que tem os centavos aqui quebrados, certo? Que não é 00, 48 centavos, por exemplo. Se eu aumentar o número, se eu diminuir o número de casas decimais, ele ficaria, né, 4.835,4. Porém, ele já ajuda a gente que ele já arredonda para cima ou para baixo, certo? Se a casa que a gente está diminuindo é 5, ele arredonda para cima, e se ela é 4, ele arredonda para baixo. Como essa aqui é 8, se eu arredondar aqui, ele vai colocar 0,5 e não 0,4, certo? Era 48, mas ele arredondou para 0,5. Certo? Se eu clicar novamente, ele exclui todas as casas decimais, né? Aí a gente não consegue ver a quantidade de centavos. Se eu adicionar de novo, volta, né? Aquele valor que estava. Se eu adicionar mais, ele vai adicionando quantos zeros eu quiser aqui, né? Porque o valor, ele não é decimal, ele não tem uma terceira casa decimal, né? Só vai até a segunda casa. O valor em centavos, né? Geralmente a gente não utiliza mais que duas casas decimais. Certo? Aí eu vou só mostrar aqui para vocês o caso de ser, por exemplo, 44 centavos, né? Se eu clicar para formatar aqui, ele ficou 4, certo? Olha lá, 44, 44, se eu diminuir a casa, 4. Só que se eu colocar 45, a gente já vai ver, que ele arredondou já para cima, certo? O número aqui é 4.835,45, só que ele arredonda para cima, certo? A partir do 5 ele arredonda para cima. Deixa eu voltar aqui o número que estava. Certo. Aí a gente tem também o mais formatos. O que é esse mais formatos? Mais formatos vai apresentar todos assim os formatos mais utilizados aí pelo pessoal que usa as planilhas, né? Que é o formato de texto simples, né? Que é para texto mesmo. O de número, que vai... Vamos colocar um número aqui. Essa casa está formatada como porcentagem. Eu vou colocar automático para ela ir formatando como número normal. Certo? O básico, né? Como o básico. Vou colocar aqui 10.000. Se eu formatar esse 10.000 como número,
ele vai adicionar o ponto, né, para separar a casa do milhar, a casa do milhão, né, e vai colocar também o vírgula para mostrar duas casas decimais. O porcentagem, né, a gente já viu, é o mesmo que está aqui. O científico, ele vai mostrar de forma resumida, né, o número, que aí no caso seria daquela forma que a gente aprende na escola, né, que é a notação científica, que seria 1 vezes 10 elevado à quarta, certo? No caso aqui a gente pode ver também como 1 e mais 4 zeros, certo? Também tem essa forma de ver, mas eu acho que a gente, comum, né, pessoas comuns assim que não mexem com alguma coisa científica, geralmente não vão usar notação científica para utilizar. Então eu não vou perder muito tempo aqui explicando o que é notação científica. A gente também tem aqui a contabilidade, que aparece aqui o valor, aparece o R-cifrão, né, ele divide os milhares, as unidades normais, e coloca a vírgula depois também, adicionando duas casas decimais, só que ele muda a formatação. Ó. Aqui na parte de cima, a gente pode ver que o cifrão está do lado do número. Aqui ele está alinhado à esquerda. Por quê? Porque aqui em cima ele está alinhado como moeda, né? É o formato de moeda, que a gente pode ver aqui, ó. Mas esse é o formato de contabilidade, que ele considera, ele só está com esse R-cifrão aqui para mostrar que é um número, né? Mas a gente consegue fazer cálculos com esse número, certo? Aqui a gente só vê resultados, né? Aqui a gente vê resultados e aqui a gente pode fazer cálculos. Recomendo sempre colocar como contabilidade, porque para visualização não vai fazer diferença, mas é bom que você consegue fazer cálculos com isso. O financeiro é basicamente igual a números, certo? Só que você pode também utilizar ele para visualizar melhor e fazer os cálculos. Também temos o moeda arredondada, que é basicamente o moeda aqui de cima, certo? É a mesma coisa, só que ele não adiciona casas decimais, certo? Ele não adiciona a vírgula e o 00, ou aqui em cima a vírgula e o 48. A gente tem o formato de data, que eu utilizei aqui também, nessa parte de data de recebimento. Se a gente clicar, a gente consegue abrir essa caixinha aqui que mostra pra gente um calendário, onde a gente pode escolher mais facilmente a data que for, né? Por exemplo, eu posso vir aqui no mês de julho, botar dia 22 de julho, por exemplo. Já aparece dia 22 de 6 de 2023. Certo? Vou colocar aqui no dia que estava. E também tem um negócio interessante, que é se você colocar um número inteiro, tipo 100, e colocar... Não vou colocar 100 não, vou colocar um número maior, 10 mil. Se eu colocar 10 mil aqui, e modificar aqui depois, né, a formatação para data, ele vai ficar com uma data super esquisita aqui, né? Por exemplo, essa data aí do dia 18 de 5 de 1927, que no caso é o dia 10 mil depois de Cristo. Esse aqui é exatamente o dia 10 mil depois de Cristo. O Sheets já faz esse cálculo aí pra gente, né? Não sei o porquê isso seria útil pra gente que utiliza ele normalmente, né? Talvez para uma pessoa que estude datas, né? Alguma coisa assim, que estude alguma coisa a ver com idade de coisas antigas, né, paleontologia, qualquer coisa desse tipo, talvez seja útil, mas eu não consigo ver uma utilidade pra gente, né, mas é uma curiosidade aí que ele já faz esse cálculo pra gente, certo? Eu também tenho como colocar data e hora, né, e essa hora aqui é meia-noite, né, daquele dia que eu falei, e se a gente colocar um valor com vírgula, né, por exemplo, vírgula 5 aqui, ele também vai contabilizar isso para as horas, que aí vai ser meio-dia, né, desse dia que estava descrito ali, né? Olha lá. Dia 18 de 5 de 1927, meio-dia. Também não sei por que a gente utilizaria isso, mas tá aí a curiosidade também. Se eu modificar esse formato para hora, ele vai zerar tudo, né? Porque ele vai considerar que essa é a hora daquele dia, né? Que eu falei. E é a mesma coisa. Se eu colocar aqui uma vírgula, né? Vírgula 4, por exemplo, aí ele formatar para as horas novamente, aí ele vai botar uma outra hora diferente. Olha lá, 9h36, que também é baseado naquele dia lá que eu mostrei para vocês, certo? O de duração é basicamente mostrado em horas, né? Que aqui está falando quantas horas vai demorar para passar 10 mil dias, no caso. Ou seja, 10 mil dias demoram 240 mil
e 9 horas e 36 minutos, né? Por exemplo, se você quer saber quanto tempo vai demorar um evento para acontecer, né? Tem um evento lá na sua planilha que vai acontecer, você pode colocar aqui duração em horas, e aí se esse evento for acontecer daqui, por exemplo, 29 dias, vai acontecer daqui 29 dias, e se estiver formatado para duração, ele mostra que exatamente que faltam 696 horas para esse evento acontecer, certo? Basicamente é isso aqui, né? São os mais utilizados. A gente também tem aqui a moeda personalizada, que é basicamente para você poder mudar a moeda que aparece, né? Que o padrão aqui para a gente vai ser o real brasileiro. Mas a gente pode botar o dólar americano, o euro, a libra esterlina, né? A coroa sueca. A gente pode colocar aqui qualquer uma das moedas aí. Eu acredito que tenha todas as moedas do mundo aqui, né? As moedas assim importantes, pelo menos, vai ter aqui. E você pode utilizar aí, certo? Caso você faça cálculos com moedas internacionais, por exemplo. Data e hora personalizadas são alguns outros modelos aqui de data e hora, né? Por exemplo, aqui dia, mês e ano, só dia e mês, o ano, o mês e o dia escrito dessa forma, com o mês abreviado, né? Escrito por extenso, mas abreviado. Aqui também, enfim, vários modelos aí para você colocar de diferentes formas na sua planilha também. O formato de número personalizado também é um pouco esquisito, né? Não sei por que a gente assim que vai utilizar com coisas normais, né? Com trabalho, ou com a organização de casa, vai utilizar. Mas está aqui também descrito. Não dá para entender muito bem o que é. Alguns aqui são os normais, né? Por exemplo, esse aqui numérico, esse aqui é número com vírgula, né? Número com casas decimais, esse aqui horas, minutos, segundos. Tem esses outros aqui que são esquisitos, né? Que eu não consigo entender o que é isso. Mas mostra aqui também como vai aparecer esse número caso a gente selecione, né? Certo. Aqui na parte de formatação, né, acabou de formatos, né, do texto que vai aparecer. E a gente pode fazer o seguinte também. A gente tem aqui a nossa tabelinha, né, que eu já tinha criado previamente. E a gente tem aqui a fonte, olha só. Se eu selecionar a fonte de uma célula só e mudar ela, vamos colocar aqui Times New Roman, ele muda a fonte apenas dessa célula. Aí se eu selecionar várias células, né, por exemplo, que selecionei a tabela inteira, e clicar na fonte Times New Roman, ele muda toda a fonte da minha tabela para Times New Roman, né? Aí você pode mudar aí para o que você quiser, né? Colocar aqui, por exemplo, essa Pacífico, que é bem diferente. Ele vai colocar a planilha inteira, né? A planilha inteira não. A parte selecionada toda da minha tabela com essa fonte, certo? Deixar Times New Roman. E basicamente é isso, né? Você apenas mudar a fonte do texto que está escrito. A gente pode também diminuir ou aumentar o tamanho da fonte. A gente pode ver aqui, ó. Se eu aumentar o tamanho da fonte, ele aumenta também automaticamente o tamanho da minha linha, para poder caber o tamanho da letra, né? Então a gente pode ver aqui que ele aumentou o tamanho da linha 2 a 6 para poder caber o tamanho do texto que eu tinha escrito, né, com essa fonte grande. Aí eu vou diminuir de novo, o padrão é 10. Certo? Vocês podem aumentar também, caso vocês queiram. Fonte, né, normal já tinha, vocês já viram isso no Docs, vocês já viram isso em qualquer outro aplicativo que use tamanho de fonte, né, que use escrita. Geralmente tem a opção de tamanho de fonte. A gente pode também aplicar o negrito, né, que deixa todo o texto assim mais escuro, né. A gente pode também aplicar o itálico. E cada uma dessas aplicações, elas podem ser feitas individualmente, né, ou podem ser feitas selecionadas, certo? Você pode fazer da forma que você quiser. Por exemplo, eu aqui vou deixar só os títulos em negrito, por exemplo, certo? Vou deixar os títulos em negrito e itálico, né? Vou fazer diferente. Os títulos em negrito e itálico, para dar um exemplo, certo? A gente também tem aqui o taxar, né? Que é basicamente aquele risquinho, né? Que corta a palavra ao meio, olha só. Taxei aqui os nomes. Posso colocar em todos aqui, ó. Se eu taxar, lá, todos ficam com risquinho, certo? A gente pode também mudar a cor do texto, pode colocar a cor que a gente quiser aqui, a gente pode colocar verde, a gente pode colocar a cor que a gente quiser, a gente pode, enfim, né?
mudar a cor do texto aí para o que a gente preferir, né? Ou para caso a gente queira organizar alguma coisa por cor, também tem. A gente pode organizar também, pode colorir também a célula em si. Ao invés de colorir o texto, a gente pode colorir a célula. Eu acho mais interessante, porque, por exemplo, a gente pode colocar aqui das vendas aqui dos funcionários, olha só. A gente pode colocar em verde, que é o que entrou na empresa, certo? As vendas deles entram para o caixa da empresa, e aí depois, no final do mês, saem os salários. A gente pode colocar em vermelho, certo? Aí a gente organiza assim que o que é verde entrou na empresa, o que é vermelho saiu da empresa. Tem como a gente organizar dessa forma aí, pode colorir. Se você quiser também fazer uma tabela toda colorida, né? Tipo, quero botar um tom meio pastel aqui. Aí eu posso colocar um verdinho assim, mais pastel. Aí você pode também colorir assim, o fundo da sua planilha da forma que você quiser. Certo? Deixa eu colocar aqui o fundo branco de novo. Na verdade, eu vou deixar um fundo aqui azul clarinho. Pronto. Vou deixar o verde mesmo, na verdade, eu acho que facilita a visão. Certo. Aí, a gente também tem como mesclar células, né? Por exemplo, se eu selecionar aqui duas células, ó, a gente pode ver ali que a ferramenta, essa aqui, ó, ela deixa de ficar nesse cinza claro, né? Ela fica escura totalmente. O que é mesclar célula? Se eu mesclar elas, as duas viram uma só, certo? Viram uma célula só. Ou seja, ó, se eu clicar aqui, ó, sempre vai estar selecionando a F2 a G2, igual está mostrando aqui na caixa de nome, né, pra gente. Se eu clicar na de baixo, ela seleciona só F3, na de cima, só F1, mas nessa aqui ele vai selecionar F2 e G2, que foram transformadas em uma célula só, certo? Vou deixar aqui como apenas uma célula, né? E vou mostrar para vocês aqui agora o alinhamento, né, do texto, que funciona exatamente igual o alinhamento lá do Docs, que a gente, por exemplo, pode selecionar aqui, né, os títulos das nossas tabelas e pode alinhar ao centro, por exemplo, certo? Para facilitar a visualização. Ah, mas eu não gostei de que esses dois aqui ficaram cortados, tanto o início quanto o fim. Ah, então a gente pode alinhar eles à esquerda, somente eles. Aí você pode ver dessa forma, certo? O alinhamento é bem normal, né? Vocês já viram isso no Docs? E a gente tem também o alinhamento vertical, né? O alinhar vertical, que eu vou aumentar aqui um pouco a célula, tanto horizontalmente quanto verticalmente, para vocês verem. Olha só, por exemplo, esse aqui, horas trabalhadas. Ele está alinhado à esquerda, né? E ele tá alinhado aqui também ao inferior da célula. Se eu alinhar, por exemplo, ao superior, olha lá, ele vai lá para cima. Se eu alinhar ao centro, se eu alinhar ao centro, ele vai para o meio, e se eu alinhar como estava, né, que era o inferior, ele vai lá para baixo da célula. Aí eu posso colocar isso exatamente no centro. O que eu faço? Alinho horizontalmente ao centro e alinho verticalmente ao meio. Olha lá, aí o meu título ficou aqui centralizado na minha célula, certo? Somente uma questão aí de formatação, né? De alinhamento, quer dizer. A gente também tem aqui essa ferramenta de ajuste de texto, né, que eu tinha falado, que é o seguinte, esse título aqui, data de recebimento, ele está cortado, né? A gente olha aqui e não está dando para ler o que está escrito aqui de resto, data de recebimento. A gente pode vir em ajustar o texto, né? E pode colocar que é para ele estourar. Olha lá, se ele estourar, ele vai ocupar aqui um pedaço da outra célula também para conseguir terminar de descrever o que está escrito aqui, né? Terminar de apresentar o que está escrito. Aí eu posso também, ao invés de estourar a célula para não ficar feio, deixar o padrão, né, que é o cortar, ou eu posso ajustar, que ele vai quebrar a linha para poder escrever essa informação aqui embaixo. Aqui, ó, vou clicar nesse aqui também. Olha só. Aí a nossa célula de título aqui, ela fica um pouco mais alta, mas pelo menos está apresentando aqui os dados inteiros, né? Está aparecendo aqui o título dessa coluna inteiro. Deixa eu voltar aqui, certo?
A gente também tem o rotação de texto, né? Que é bem difícil usar isso aqui, né? Porque é o seguinte, você pode deixar ele assim, né? Todo inclinado, né? Olha, acabei de perceber que eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. As bordas. Eu já vou voltar lá para mostrar. Vou só terminar de mostrar isso aqui. A gente tem aqui a rotação de texto, né? Que é para a gente botar esse texto inclinado, né? A gente pode botar assim a 45 graus, subindo, a 45 graus descendo. A gente pode colocar empilhado assim na vertical. Pode ser útil para mostrar alguma informação que está aqui nessas outras colunas, certo? A gente também tem o alinhar para cima, né? Que no caso ele coloca o texto assim, deitado a 90 graus, né? Apontando para cima. Aqui é diferente, as letras ficam corretamente, né, na horizontal, mas ficam uma abaixo da outra. Aqui as letras ficam literalmente inclinadas, certo? Aqui também, só que de cima para baixo, não de baixo para cima. E a gente pode também mudar aqui nessa barrinha qual é a angulação que a gente quer. Vamos supor que eu quisesse uma angulação bem pequena, né? Por exemplo, 5 graus. Olha lá. Aí ele adiciona aqui a angulação de 5 graus que eu queria, certo? Mas no caso, eu não quero angulação nenhuma, né? Eu coloco 0, certo? Vou mostrar aqui as bordas para vocês que eu tinha esquecido de mostrar, que é o seguinte. Eu posso clicar numa célula e adicionar uma borda a ela, olha só. Deixa eu adicionar essa bordinha aqui. Olha só, fica um pretinho em volta, tá vendo? Fica uma bordinha aqui na minha célula, às vezes para mostrar melhor alguma coisa e tal. E aí eu posso montar uma tabela dessa forma, né? Se eu quiser, por exemplo, selecionar aqui tudo, para eu criar uma tabela e já deixar formatado aqui para eu entender o que é cada coisa, eu posso clicar aqui, ó. Olha lá. Ele já escurece as bordinhas de tudo isso aqui que eu selecionei. E aí, caso eu queira separar título de coluna, eu posso selecionar aqui a minha coluna e colocar que eu não quero que tenha linha entre elas, que só tenha que não tenha uma borda ali entre as linhas. Somente as bordas exteriores, né? Aqui. Opa. Seleciono aqui. Aí eu coloco esse. Olha lá. Aí ficou aqui uma caixinha pro título e uma caixinha para as minhas linhas, certo? Nessa coluna. Eu posso fazer dessa forma, eu posso montar do jeito que eu quiser, né? Basicamente. Certo? Eu vou montar dessa forma que eu descrevi aqui, nessa parte aqui de cima. Separo os títulos um por um com uma borda. E aí aqui nessa parte, eu posso separar da seguinte forma. Eu posso colocar uma borda externa. Aí eu posso selecionar novamente e colocar a borda interna. Pronto. Aí eu formatei aqui a minha tabelinha, né? Coloquei uma bordinha nela. E separei aqui cada coluna por uma bordinha também, mas não separei as linhas umas das outras. Certo? É basicamente isso. Você consegue modelar aí uma tabelinha da forma que você quiser com as suas bordas, né? Deixar visualmente mais agradável. E aí essa partezinha aqui toda a gente já acabou. Tá faltando só o inserir link, inserir comentário, inserir gráfico, criar um filtro e funções, certo? Aí vamos lá. Vou tentar explicar aqui mais rapidinho para a gente não perder muito tempo, porque essa parte de funções aqui é mais demoradinha um pouco. O que é o inserir link? Se a gente clicar aqui, ó, ele vai clicar para a gente inserir um link, por exemplo, um link de um site, um link de um vídeo no YouTube, um link de qualquer coisa, qualquer URL externa, né, de qualquer página fora do Planilhas, ou a gente pode também referenciar a nossa própria planilha, né, alguma página da nossa planilha. Então, deixa eu clicar aqui, ó, página 2. Se eu clicar nessa página 2, ele vai me levar para a página 2 da minha planilha, olha só. Então, se eu tiver uma relação entre essa página 1 da minha planilha com a página 1000, eu posso colocar. Escrever um texto aqui, por exemplo. Para mais informações, acesse a página 2, certo? Opa. Página 2. Aí, deixa eu excluir esse. Aí eu posso criar um link aqui para minha página 2. Pronto, criei um link para minha página 2. E aí quando eu clicar aqui, eu vou lá para minha página 2. Certo?
E a mesma coisa eu posso fazer na página 2, eu posso criar um link aqui para minha página 1. Clico aqui em planilhas e intervalos, clico página 1, pronto. Eu criei um link aqui para minha página 2 também, certo? Serve também, como eu falei, para links externos ao planilhas. Eu posso também vir aqui e adicionar um comentário, por exemplo, do para que serve isso, né? O que é aquilo que eu estou querendo descrever, né? Enfim, vamos lá. Essa parte aqui, para mais informações, acesse a página 2. Posso criar um comentário aqui, por exemplo, tanto para as pessoas que forem ver a minha planilha, quanto para as pessoas que vão trabalhar nessa planilha comigo. Então, posso botar assim, construir a planilha da página 2, por exemplo, certo? Eu deixo esse comentário aqui. Se a pessoa que está trabalhando comigo ver, ela vai saber aqui que eu deixei uma notificação, ó, um comentário, né? Que é esse tracinho laranja aqui. Quando passa também, quando seleciona aqui, né? Ou passa o mouse assim por cima, vai aparecer o meu comentário aqui falando o que eu queria deixar, né? A informação que eu queria deixar aqui. Construir a planilha da página 2. Eu posso deixar uma informação aqui, né? Por exemplo, selecionar aqui, deixar um comentário falando horas trabalhadas por cada funcionário, certo? Aí eu posso deixar isso aqui, né? Fica comentado aqui em cima. Posso deixar aqui também, dessa forma. Posso fazer vários comentários na minha planilha para deixar explicado para alguém ou para alguém que está trabalhando comigo saber o que tem que fazer agora, certo? Eu posso também, deixa eu mover, ó, usar aqui, ó, pintar formatação, né, igual eu tinha falado. Vou mover essa célula para cá, por exemplo. Pronto, movi. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um gráfico, né, posso inserir um gráfico aqui na minha planilha a partir de algumas informações que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu selecionar o nome, as vendas e o salário aqui, ó, na minha tabela, eu posso inserir um gráfico com essas informações, olha só. Aí, ele criou aqui um gráfico para mim. Ó, a gente pode ver que com horas trabalhadas nem foi tão interessante, porque ele está usando a mesma escala aqui de vendas e salários. Então nem foi tão interessante ter colocado aqui as horas trabalhadas, né? A gente pode retirar aqui no editor de gráficos, porém, ó, a gente pode mover aqui, deixar ele aqui mais alinhadinho. Ele criou esse gráfico aqui automaticamente para a gente, né? E aí, como vocês já viram lá no Docs, tem como a gente editar, excluir, fazer o download, publicar, copiar, mover, texto alternativo. A gente pode editar o gráfico todo, a gente pode colocar ele num outro formato. Se quiser colocar no gráfico de linhas, não faz muito sentido, mas dá para colocar. Se eu quiser colocar no gráfico de barras, dá para colocar também. A gente pode fazer edições aí variadas, né, nessa parte. A gente já viu um pouco disso aí no Docs. Não vamos passar por cima disso agora, mas talvez depois a gente venha aqui para a gente mudar algumas coisas, certo? Beleza. Inserir o gráfico, né, normal. Também tem como criar um filtro. Para que serve esse criar filtro? É muito interessante esse, pessoal. Ó. Vamos selecionar aqui, ó, as nossas colunas aqui, as nossas linhas, e a gente clica em criar filtro. Olha só o que aconteceu. Ele apareceu aqui, ó, 3 tracinhos em cada um dos títulos aqui, né, da nossa tabela. Aí o que ele faz? Eu posso ordenar a minha tabela. Por exemplo, tá tudo errado aqui, ó. Matheus, Adora, Thaís, tá tudo fora de ordem, né? Os nomes aqui. Aí eu posso ordenar de A a Z. Pronto. Aí a Isadora, em ordem alfabética, né, é a primeira, o Matheus é o segundo, o Rafael é o terceiro, Thaís é a última. Eu posso ordenar isso muito bem, de forma organizada agora, né? Eu quero organizar por horas trabalhadas. Eu venho aqui e coloco de A a Z, que eu vou ver quem é a pessoa que trabalhou de menos horas até a pessoa que trabalhou mais horas. Olha só. Olha lá. A Thaís foi a que trabalhou menos, foi a que trabalhou 38 horas, e a Isadora foi a que trabalhou mais, trabalhou 45. Quem vendeu mais? Eu posso classificar de Z a A, por exemplo, para saber primeiro quem vendeu mais. Olha lá. Quem vendeu mais foi o Matheus, vendeu 4.589.
que vendeu menos foi o Rafael, com 2.430. Enfim, eu posso ordenar. Esse filtro é basicamente isso. Ele cria essas ordenações aqui que a gente pode fazer, né? Do maior para o menor, do menor para o maior, de ordem alfabética, de ordem anti-alfabética. E a gente pode ver aqui, ó, que a gente pode ordenar por cor também, cor do texto, cor de preenchimento, justamente para aquelas opções que eu falei de escrever o texto com cor, né? Para a gente organizar o texto, tem como a gente filtrar por isso aqui também, né? Por exemplo, caso a gente tenha uma planilha onde pessoas que não foram pagas ainda na nossa empresa, eu posso colocar em vermelho e as pessoas que foram, deixo em verde. Aí eu organizo por cor para saber exatamente quem não foi pago ainda sem ter que ficar caçando na planilha. Eu posso fazer isso também, certo? Tem outros filtros aqui, né? Filtrar por condições, filtrar por valores, certo? Posso clicar aqui, ó, igual eu falei, na condição, tem várias condições aqui. O texto contém, o texto não contém, a data anterior alguma coisa, maior que, menor que, enfim. Muitas formas aqui de classificar, né, de filtrar as nossas informações. Certo? Aí eu vou parar por aqui essa parte e vou deixar o Ítalo explicar essa parte aqui de funções, que é uma parte mais complicadinha, né, demora um pouco mais de tempo. Aí ela tem uma parte aqui na nossa aula só para ela, por ser um pouco mais complicada, certo? Então, basicamente é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui nessa parte que eu mostrei? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu falei rápido demais. Vocês podem me dar esse feedback aqui no chat ou abrindo o microfone. Muito Oi? obrigado. Oi, Lucas. Alguém mais? Oi? Você perguntou? Não, eu falei que agora essa parte de funções aqui vai ser você que vai apresentar. Certo. Beleza. Então, acho que não ficou nenhuma dúvida, né, pessoal? Vou deixar o Ítalo, então, começar a apresentar essa parte de funções. Como eu falei, é uma parte um pouco mais complicada, e aí ela merece uma explicação só dela, certo? Muito interessante a parte do filtro, né, Rosa? É extremamente útil aí pra gente quando a gente vai mexer principalmente com planilhas muito extensas, né, com muitos dados, muitas informações. É extremamente útil pra gente, certo? Mas eu vou acabar por aqui, pessoal. Vou passar a palavra ao Ítalo agora para a minha apresentação. E é isso, vai começar a parte de funções agora, certo? Perfeito, pessoal. Então agora a gente teve uma excelente introdução à ferramenta, correto? E agora a gente vai começar a ver um pouco sobre funções e fórmulas, pessoal. Porque o grande lance do Planilhas ou de qualquer editor de planilhas é justamente essa parte da gente conseguir realizar cálculos, da gente agilizar a nossa vida, correto? Eu vou projetar aqui para vocês agora e eu vou mostrar algumas funções para vocês. A gente vai começar do básico. Então, talvez quem já tenha um pouco de familiaridade com planilhas vai achar que a gente está indo muito do zero. Mas vamos lembrar aí que a gente tem pessoas que nunca viram uma planilha na vida. Então, a gente vai começar assim bem de levinho, beleza? E aí, com os poucos, a gente vai nivelando a turma até todo mundo chegar no mesmo nível de conhecimento, tá ok? A gente vai começar com operações básicas da matemática. Então a gente vai entender como que a gente consegue somar dois valores, como que a gente consegue subtrair dois valores, como que a gente consegue fazer divisão e multiplicação. Então hoje nós vamos nos ater a essas quatro fórmulas: adição, subtração e multiplicação. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso, agora foi. Projetar aqui. Ok. Ok, pessoal. Opa. Ah, tá. Essa planilha aqui também serve. As operações básicas são fundamentadas para a base de todos os cálculos. Para realizar a soma de números dentro do Google Planilhas,
podemos utilizar basicamente duas formas. A primeira é somando diretamente células que contenham os valores. Exemplo, eu posso somar o que eu tenho em A1 com o que eu tenho em A2. Assim teremos o resultado dos valores contidos nas células. Ou podemos utilizar a fórmula soma, que aí a gente vai ver que é uma forma mais prática. Vou criar aqui uma nova planilha com vocês. Ótimo, pessoal. Então, a gente vai realizar 4 operações. Iremos realizar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Operações básicas da matemática. Vou colocar aqui uma formataçãozinha lero, lero. Ótimo. Adição, basicamente, é quando você quer somar um número mais outro. Então, se eu quiser somar 10 mais 10, ou seja, eu quero escrever, né? Eu quero somar 10 mais 10. Como que eu faço isso? Eu posso colocar um sinal de igual, ou seja, toda vez que eu quero fazer um cálculo, chamar uma fórmula, toda vez que eu quero fazer uma manipulação de dados dentro do planilhas, a gente sempre vai começar com sinal de igual. Ok, então, sinal de igual. E aí eu falo o que eu quero. Eu quero somar 10 mais 10. E aí ele vai calcular para mim. Eu sei que 10 mais 10 é 20. Bacana. Só que, e se eu quiser trabalhar, por exemplo, com valores diferentes? Então, na primeira soma, eu quero somar 10 mais 10, só que depois eu quero trocar o 10 pelo 20, ou o 10 pelo 15, eu quero 10 mais 15. Como que eu faço para fazer isso? Aí, a gente vai usar uma formulazinha que a gente chama de soma sem referência. Ou seja, você vai soma com referência. Essa daqui, no caso, é a sem referência. Como que seria a soma com referência? Em vez de, no igual, eu escrever que eu quero somar 10 mais 10, eu vou falar aonde que os 10 está. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, igual, eu quero somar o que tiver nessa célula aqui, mais o que tiver nessa daqui. Ou seja, eu estou somando o conteúdo da célula A4. Por que que eu sei que ela é A4? Porque ela está na coluna A, na linha 4, com o que está em A5. Bacana. Então, A5 é porque está na coluna A, linha 5. Aqui eu estou vendo que é 10 mais 10. Na hora que eu clicar em Enter, ele vai processar essa informação para mim. Calma aí, deu uma travadinha. Deixa eu ver se a aula continua. O áudio está ok ainda? Só para mim ter uma noção aqui, pessoal. Bem tranquilo, tá normal. Ok, tinha dado uma travada aqui, eu fiquei na dúvida se a chamada tinha caído para mim. Perfeito, então, continuando. Agora, o que acontece? Como eu passei a referência da célula que eu estou utilizando, ou seja, eu passei que eu quero somar o que está em A4 mais o que está em A5, na hora que eu mudar esse segundo 10 aqui para 12, ele automaticamente vai trocar aqui por 22, porque ele já sabe que ele quer que eu quero que soma o que tem aqui, independente de qual valor eu coloque. Se eu colocar aqui 3.000, aí ele vai somar 3.000 mais 12, 3.012. Da mesma forma, eu posso colocar aqui um número negativo, eu posso colocar aqui menos 5.200. 5.200. Ele vai fazer o cálculo para mim. Então, assim, passando a referência da célula que você tem, é mais fácil do que desta forma aqui, porque aqui você não tem uma dinâmica muito grande. E também, na verdade eu vou falar da fórmula depois. Vamos lá, subtração, como que a gente faz? Da forma clássica, né? Eu quero 8, eu tenho 8 e quero tirar 3, por exemplo. Beleza, quanto que é 8 menos 3? 5. 8 menos 3, 5. Aquela mesma história, só que se você quer trabalhar com uma dinâmica maior, é melhor você fazer a referência. Então, sinalzinho de igual, onde que está a primeira célula, menos onde que está a segunda.
No caso, eu passei a primeira aqui errado. Ok. Eu quero o que está em B4 menos o que está em B5. Perfeito. Clico no Enter, ele vai processar. Então, agora, independente se aqui é 10. Falei 10 e coloquei 100. Independente se aqui é 10 ou se aqui é 50, ele está subtraindo para mim normalmente, ok? Multiplicação, mesmo esquema, porém a diferença é que aqui a multiplicação vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem costume. Para a gente falar, eu quero fazer 5 vezes 4, 20, né? Então, 5 vezes 4, ok. No caderno, assim que a gente faria. Aqui, porém, a gente tem que utilizar este símbolozinho aqui, que a gente fala asterístico. Então, você tem que colocar um asterístico para o Google Planilhas entender, né, do que você está falando ali naquele momento. Ok? Então, supondo que eu queira multiplicar 5 vezes 4. Sinalzinho de igual. 5 vezes 4, quanto que dá? 20. Perfeito. Porém, quando a gente trabalha com referência, a gente tem dinâmica. Então, 5, ok, C4 vezes C5. Perfeito, então. Aí, se eu quiser fazer 10 vezes 4, 100. Ou 10 vezes 2, 200. Perfeito? Primeira coisa que eu acho que talvez vocês já estão percebendo aí que eu estou fazendo, para você mudar o valor de uma célula que você já tem algo digitado, você não precisa apagar. Então, por exemplo, eu não preciso vir aqui, clicar no 2, dar 2 cliques, apagar, para só então eu escrever o 3. Automaticamente, quando você clica numa célula, você digita algo por cima, você já sobrepõe o que estava embaixo e você tira o antigo e coloca o novo. Agora, por exemplo, se eu não quero 2, eu quero 22. Eu dou 2 cliques e aí eu consigo editar, coloco 22. Outra forma que eu poderia editar também, como o Lucas falou, eu posso clicar aqui, vir na barra de fórmulas e falar que não é 22, na verdade é 23. E aí eu troco por aqui. Tem outra forma também, que aí já é usando um atalho do teclado, que é o atalho F2, e aí você entra dentro. Mas nessa parte de atalhos e tudo mais, como o nosso curso não é presencial, não tem nem como eu cobrar vocês. Então é mais curiosidade. Quando você está pessoalmente com o aluno, você pode pedir ele para fazer o atalhozinho na sua frente, que aí você vê se ele está praticando. Mas quem quiser utilizar, eu acho assim bem prático o F2. Ok? E agora a divisão. A divisão, basicamente, seria um número sobre o outro, né? Que a gente escreveria de forma normal. Só que aqui no teclado a gente não consegue colocar aquela barra um em cima do outro. Conseguir até consegue, mas de forma apenas ilustrativa. Como que a gente representa uma divisão? Eu quero fazer 50 dividido por 4, né? Que dá aí 12,5. Essa barrinha aqui, que é a forma da gente escrever a divisão, na verdade, é também a forma da gente escrever na soma aqui, no caso, na operação. Essa palavra que eu estava caçando, na operação. Então, se eu quero 50 dividido por 4, sinalzinho de igual, para a gente começar, 50 dividido por 4. Perfeito? 50 dividido por 4, 12,5. Porém, se eu quero dinâmica, eu coloco 50 aqui, o 4 aqui, e eu falo que eu quero D4 dividido por D5, tá bom? Só um detalhezinho para vocês não confundirem, esta barra que eu estou utilizando é a barra comum, né? Aquela barra que a gente utiliza em dia, né? 10/4 de 2023, ok? É essa barrinha virada para a direita porque a gente tem uma barra invertida, né? Que é essa barra aqui, olha. Não é essa barra que eu estou utilizando, tudo bem? Eu estou utilizando a barra para a direita, que é a nossa barra comum. Só um pequeno comentário. Antes da gente passar por aqui, eu vou deixar isso aqui só registrado para vocês verem. Aqui, cadê? Aqui eu utilizei a forma sem referência,
E aqui eu usei a forma com referência. Ok. Vou colocar em todos aqui. Sem referência. Aqui. Sem referência. Calma aí. Aqui também sem referência. E agora aqui. Já foi com referência. Aqui. Com referência. Aqui. Com referência. E aqui. Com referência. Perfeito? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, né, a gente vai aprender que existe uma forma de você fazer isso de um jeito um pouco mais fácil, digamos assim, né? Onde você tem aí uma dinâmica maior. Eu vou dar, por exemplo, uma situação da soma. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma sequência de números. Ou seja, eu tenho aqui de 1 até 11. E agora eu quero somar esses números todos. Eu quero saber quanto que dá de 1 até 11. Da forma que a gente já aprendeu até agora, né, passando a referência, eu vou ter que vir aqui, ó, sinal de igual, 1 mais 2 mais 3. Não é algo muito interessante, né? Assim, pensando que são 11 termos, a gente vai ter que fazer isso 11 vezes, correto? Beleza, só que se eu utilizar a forma da soma, né? A fórmula da soma, eu posso vir aqui escrever soma, abre parêntese, e agora eu vou selecionar todo o intervalo que eu quero somar. Ou seja, eu quero somar da célula A7 até a célula A17. E agora eu fecho parêntese e dou Enter. Então, eu sei que de 1 até 11 tem 66. A gente pode até conferir, ó. 1 com 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66. Perfeito. Então, de 1 até 11 tem somado 66. Para a subtração, não é tão dinâmico assim, né? Porque a fórmula da subtração, colocar aqui dois valores, 3, ela é o menos. E ela só permite a diferença entre dois números. Então, eu vou colocar a forma menos, então eu quero saber quanto que é 1 menos 2. No caso, você separa os argumentos utilizando ponto e vírgula. E eu fecho parêntese. 1 menos 2, 3. E aí, o menos, ele já automaticamente é replicado nas células de baixo, né? Se eu quisesse um preenchimento automático. Porque aí aqui eu teria aqui, ó. Antes eu tinha 1 menos 2. Aí agora aqui eu vou ter 2 menos 3, menos 1. Aí aqui embaixo eu vou ter 1 menos 1. Então, sim, se eu quisesse replicar, né, uma sequência de números, 1 menos 1, menos 1, menos 1, menos o outro, eu teria aí uma sequência de subtrações, correto? Só que, muitas vezes, a gente vai optar por fazer a subtração utilizando a fórmulazinha direta mesmo. Só que, se você precisar de uma fórmula, o menos é para isso. Já o multi, né? O multi é bem interessante. Ele já tem essa questão da multiplicação, correto? Ou seja, essa questão de pegar um conjunto de valores. Opa. Vamos supor, tenho aqui um intervalo de... Calma aí. Ok, tem aqui de 1 a 11. Agora eu quero saber quanto que isso dá multiplicado. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer?
eu vou chamar uma fórmula que chama multi. Então, quando eu quero multiplicar, eu uso a fórmula multi. Aqui, ó, igual multi, abro parêntese, seleciono o intervalo que eu quero multiplicar e fecho parêntese. Então, eu sei que 1 vezes 2 vezes 3, esse númerozão aqui, esse tanto de número multiplicado, dá 39.916.800. Dá um número aí bem grande. Vamos pegar uma contazinha menor aqui que a gente consegue fazer de cabeça, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, beleza? Bem simples. Vamos pegar o multi aqui. Vamos selecionar o intervalo que a gente quer. Fecha parêntese. 8. E agora eu tenho a dinâmica de poder fazer... eu não quero que seja 2 vezes 2 vezes 2. Eu quero que seja 3 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Eu quero que esse segundo aqui seja vezes 4. Então, vai ser 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Em vez de ser aqui 2, eu quero que seja 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Então, agora você tem a dinâmica de trabalhar com essa sequência. Igual, por exemplo, se eu mudar aqui, olha, nesse 1 e colocar aqui vai ser 10, então, o que está acontecendo? Eu tenho uma sequência que está sendo somada. Então, só como aqui eu tirei 1, foi para 65, e agora eu vou somar 10, aqui vai para 75. Então, se eu mudar aqui de 5 para 10 também, então vai tirar 5, vai voltar para 70, vai somar mais 10, vai ir para 80. 80, viu aqui? Mudando. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com uma dinâmica muito grande. Então, essa multiplicação aqui está uma multiplicação até difícil de saber o que vai acontecer se eu mudar o número. Mas vamos supor se eu tirar o... não, tá fácil. Se eu colocar um zero aqui no final, independente de quanto tenho multiplicado, quando multiplicar por zero, zera tudo. 1 milhão multiplicado por zero, zero. Então, independente de quanto a gente tinha, agora a gente tem zero. Então, o zero aqui é um bom ponto para a gente poder balancear as nossas multiplicações. Olha que interessante. A gente vai colocando uma aqui, a gente vai vendo quão exponencial estava a mudança, olha. Então, Oi, Ítalo. oi. Eu esqueci de falar que ali na questão da subtração, né, do menos que você falou, a gente também pode utilizar a fórmula de soma para fazer a subtração. Né, que a gente pode, por exemplo, pegar ali o valor 88, a gente quer subtrair vários valores, a gente pode colocar o valor, né, 80 menos, e a gente coloca a fórmula de soma lá também que funciona, para a gente subtrair vários valores ao mesmo tempo de um valor só. Né? Você fala dentro aqui da fórmula? Por exemplo, na fórmula da subtração ali que você tinha falado, do menos, certo? Por exemplo, coloca aí na casinha... a gente pode colocar, por exemplo, referencia ali a 18. Não dentro da fórmula. Referencia, tipo assim... Cria uma nova fórmula, basicamente. Vai na célula de baixo, até melhor, eu acho. Ok, referenciar aqui. Isso. Aí você coloca, tipo, menos... Soma... E aí você, dentro do parênteses, né, da soma, você coloca o intervalo que você quer subtrair, né? Por exemplo, você quer subtrair do A11... Interessante. Realmente. Aí você consegue fazer a subtração já de vários valores ao mesmo tempo, né? Isso é bem interessante mesmo. É bem lembrado isso aí. Isso aqui, gente, que o Lucas acabou de comentar, é um macetezinho que você pode utilizar misturando este conhecimento com este conhecimento. Ou seja, você mistura essa questão de fórmulas. Dá um zoom aqui para visualizar melhor. Essa questão de fórmulas com a questão de multiplicação direta. Então, o que a gente fez aqui? Olha, eu coloquei... Calma aí, decimais...
ok? Então, o que que eu fiz aqui? Olha, eu queria que aqui tivesse 80 menos tudo que eu tivesse aqui, olha. Ou seja, 80 menos 1, 79, menos 2, 77, menos 3, 74. Aí eu tive aqui 74. Então, utilizando essa formulazinha aqui, né, de pegar uma célula menos a soma de outras células, é como se você tivesse vários menos, só que você está somando primeiro antes de subtrair. Muito interessante, muito válida essa observação que o Lucas trouxe para nós. A divisão, né, a gente consegue fazer de uma forma também direta, só que não tem muitas possibilidades. Eu posso fazer aqui um div, que é para dividir, né? Divide, abre parêntese, e aí você vai escolher o que você quer dividir pelo que, né? Deixa eu colocar dois intervalos aqui primeiro. Colocar aqui 10 e 5. Eu quero dividir 10 por 5. Divide, abre parêntese, 10 por 5. Ó, ponto e vírgula. Beleza. Tá aqui então o divide. Deixa eu só deixar essas formulazinhas escritas aqui para vocês verem. Na verdade, aqui está mostrando duas fórmulas, né? Deixa eu mostrar as duas. Ok. Primeira coisa que, né? Primeiro macete que eu já quero ensinar para vocês, que aí é uma questão, sim, de prática e de praticidade. Vou dar até um zoom aqui nesse pedaço que eu tô. Por quê? Quando você quer fazer uma fórmula e aplicar ela para várias situações em seguidas, é interessante que você utilize o automático aqui do Google Planilhas, ou seja, ele preenche para você todas as fórmulas nas células seguintes. O que é isso que eu estou falando, né? Deixa eu explicar. Vamos supor, eu tenho aqui 10, aí eu quero somar mais 2, tenho 40, quero somar com 5, tenho 56, quero somar com 2. Então, vamos supor que eu tenho aqui vários valores que eu queira somar, tá bom? E aí, vamos supor que eu quero usar a fórmula soma. Então, eu quero fazer soma. Isso aqui, gente, eu digitei só duas colunas, mas vamos imaginar que tem umas 20 colunas e todas elas vai fazer a mesma coisa. Você vai somar o que tem na linha. Quando você aplica a fórmula, automaticamente, quando você der um Enter, já vai dar um preenchimento automático para você. Ou seja, se você clicar aqui nesse OK, ele automaticamente aplica aquela mesma fórmula nas linhas seguintes, porém pegando agora a referência da célula de baixo. Ou seja, nessa soma aqui, ele está somando o que está aqui e aqui. E aí, na célula de baixo, automaticamente ele soma aqui, entendeu? De linha em linha, ele vai fazendo as modificações. Porém, para vocês que estão aprendendo agora a ferramenta, vocês estão conhecendo esse mundo de planilhas digitais, eu não aconselho a vocês usar isso. Eu acho assim, vocês não devem utilizar isso agora, porque é ideal que vocês pratiquem, e a gente pratica com repetição, como diz o outro, né? Fazendo até ficar chato, porque você tem que entender direitinho como é que funciona aquela fórmula. É uma formulazinha simples? Essas 4 fórmulas aqui que eu passei, eu acho que são as mais básicas, são as de entrada. Depois a gente vai ter fórmulas onde a gente faz manipulações mais complexas nos dados, fórmulas que a gente analisa os dados, fórmulas que a gente
conta, né? Faz uma variedade de coisas. Então, se eu passar um exercício, por exemplo, para vocês, que eu quero que vocês somem uma coisa com outra, e eu pedir que utilize a fórmula, eu quero que vocês façam assim, olha, soma, abre parêntese, esse carinha com esse carinha, por exemplo. Lembrando que a gente tem duas fórmulas de somar, isso aqui eu acho que eu talvez até esqueci de comentar. Se eu puxo e arrasto, eu crio um intervalo. Se eu coloco ponto e vírgula, eu seleciono onde eu quero somar. Então, por exemplo, e a questão de somar também pode ser linhas com colunas, né? Não sei se eu deixei isso claro, mas é linhas com colunas, só linhas, só colunas. Então, supondo, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou somando o que está em F8, ou seja, 10 mais, né? Eu coloquei um ponto e vírgula, o que está em G8. Só que agora, nessa soma, eu também quero acrescentar esse conjunto aqui, olha. Ou seja, eu quero acrescentar de F10 até F2. Então, ele ainda vai somar aqui 10, 40, 56, 10 e 2. E eu quero somar também esse intervalo aqui, olha, que pega essas 6 células, 10, 2, 40, 5, 53. E também eu quero somar essa linha aqui, olha, essa linha completa aqui, beleza? Então, o que que acontece? Quando você utiliza o ponto e vírgula, você consegue pegar células diferentes, né? Pode estar próximas ou não, ou seja, eu poderia pôr um ponto e vírgula aqui e pegar uma célula que está cá do outro lado, ó. Calma aí. Posso pegar uma célula que está cá em cima, eu quero pegar esse 3 aqui. Aí, olha, eu trouxe a referência A9. Olha aqui, olha, coloquei A9 na minha fórmula. Ou seja, a minha fórmula está lá em outro lugar e eu estou aqui somando, tudo bem? Então, quando você der Enter, ele vai somar tudo aquilo que você pediu. Então, se eu te pedir fórmula, o que que eu espero? Fez aqui a fórmula uma vez, vem, repete ela aqui de novo e fala, eu quero somar esse cara, ponto e vírgula, com esse, ok? Fecha parêntese, vai de novo, soma esse cara, este cara, ponto e vírgula, este cara aqui. Então, sim, repete, faz muitas vezes para vocês entenderem o que está sendo feito, para vocês praticarem. E, sim, se quiser fazer por fórmula automática, pode fazer. Eu não consigo saber na hora da correção. Porém, a única pessoa que perde com isso são vocês, né? Principalmente quem está começando agora, que é muito importante tentar aí fazer da forma difícil para ficar fácil depois. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, tudo bem? Hoje foi uma introdução a esta ferramenta. Iremos trabalhar nela agora mais algumas aulas, né? Vai ser uma ferramenta aí que a gente vai ocupar a maior parte agora do nosso final do curso, porque depois desta ferramenta vai estar faltando apenas uma pontinha ali do iceberg para a gente concluir tudo. Então, a gente vai gastar algumas aulas aqui. Ao longo das semanas, a gente vai saltando alguns exercícios lá no Classroom. Então, eu aguardo que vocês façam esses exercícios, pratiquem as planilhas que a gente vai estar passando, porque só assim que vocês vão conseguir ter assim, um desenvolvimento, tudo bem? No mais, uma boa noite, espero aí que tenham gostado da minha aula e a aula do Lucas, tudo bem? Sim. Alguém quer fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida antes da gente encerrar? Gostaria de te perguntar alguma coisa? Ninguém não? Ótimo então, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.